Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade a- ao assunto identificando oportunidades, certo? Vamos dar continuidade falando agora sobre como nós devemos avaliar a oportunidade. Vamos vendo aí nessa imagem um homem, né? Uma pessoa, ninguém sabe se é homem ou se é mulher, uma pessoa com várias portas. Então, às vezes acontece de ter várias portas para a gente entrar, mas só uma delas é que realmente é a verdadeira oportunidade. Então, vamos avaliar, vamos aprender como é que a gente avalia isso no mercado. Vamos lá. Então, para sabermos se uma oportunidade ela é válida, não é fácil. Como eu disse, né? A pesquisa de mercado ela é fundamental, mas ela não é tão fácil assim. Mas é fundamental. Antes de analisá-la por meio de um plano de negócios, é necessário que o empreendedor avalie sobre seguintes aspectos. Vamos lá. O empreendedor deve ter a experiência naquilo que idealiza a fazer. Por exemplo, de Silvio Santos, que nós vimos os vídeos, ele foi ser, ele primeiro ele alugou um canal para depois ele ter seu próprio o SBT, né? Mas antes de ele alugar um canal de televisão, esses canais para esses programas patrocinados, não, esses programas que às vezes aparece aquela mensagenzinha, nós de tal emissora não nos responsabilizamos pelo conteúdo exibido, que é justamente o aluguel, né? Que aluga aquele horário. Ele já era ele já passou, ele teve a experiência de ser locutor de rádio. Então, não sei como é que ele começou a ser locutor de rádio, não pesquisei, mas ele já tinha uma experiência que foi de degrau em degrau. Então, você tem que começar a plantar degraus em cima daquilo que você quer aprender, aquilo que você quer investir, aquilo que você quer um dia ser patrão, tá certo? Então, o empreendedor deve ter experiência naquilo que ele idealiza fazer. Deve conhecer, letra grande, o mercado. Você não vai entrar em um mercado que você não tem experiência nenhuma. Por exemplo, se eu entrar no mercado de funerária, eu não tenho experiência, não tenho nem ideia, né, desse mercado. Se eu quiser entrar numa área, deixa eu ver, de, de televisão, por exemplo, já que eu falei Silvio Santos, não tenho experiência nenhuma, então seria muito complicado, né? Mas se eu for fazer algo no ramo de vidro, no ramo, né, de educação, eu já tenho as experiências, né? Em outros ramos também. Então, quem está inserido? Então, o produto ou serviço que pretende lançar, o ramo de atividade é a seguir. Então, por exemplo, se você quiser lançar um produto, um serviço novo que você criou, que você teve ideia, que você está tendo oportunidade, então você tem que validar o quê? Eu conheço esse mercado, eu sei trabalhar com esse mundo que eu estou entrando. Cada empresa é um mundo, cada mercado, cada ramo é um mundo diferente, totalmente diferente um do outro. Então, essa atitude não, enquanto vocês não têm experiência, eu digo o seguinte: trabalhe em vários lugares. E se você já tiver em um trabalho, tente ir para vários departamentos, porque você vai ter mais experiência. E de repente, nenhuma dessas áreas que você conhecer dentro da empresa, você pode um dia, né, aprender o todo da empresa e assim abrir a sua própria empresa. É assim que as empresas concorrentes nascem. Então, essa atitude ajudará a economizar tempo e dinheiro, porque você conhecendo o mercado e você já tendo experiência, é infalível, né? Quer dizer, já é uma boa, já é um bom percentual, né, a menos de risco. Então, o autor apresenta alguns aspectos importantes que ajudam ao empreendedor a validar a oportunidade. Verifique qual mercado ela atende, né? Qual o retorno econômico ela proporciona,
Somente isso aqui é muito fácil se você quiser abrir uma franquia. A própria franquia ela já te diz, né, o retorno econômico. Ou então, em cima de um estudo, pelo plano de negócio também. Então, quais são as vantagens competitivas que ela trará ao negócio? O que você vai ter de diferencial? Qual é a equipe que transformará essa oportunidade em negócio? Né? Qual a equipe que eu preciso? Qual a mão de obra que eu preciso? Certo? Às vezes, se for uma mão de obra muito especializada, muito qualificada, já vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? E até que ponto o empreendedor está comprometido nesse negócio? Eu acho isso aqui talvez a mais importante. A que ponto você realmente quer, né? Você está comprometido, você vai vestir a camisa, você vai mergulhar de cabeça, você vai estar inserido, certo? É justamente. Vamos lá. O mercado. Como é que se analisa o mercado? O mercado deve ser analisado antes de encarar qualquer empreendimento. A estrutura do mercado deve ser vista sobre algumas características. Verifique suas possibilidades de sucesso no empreendimento, respondendo a seguir questionamento. Eu lembrei aqui de grandes concorrentes, já foram muito acirrados mesmo a Coca com a Pepsi. A Pepsi deu uma recuada, a Coca voou e a Pepsi hoje em dia ela tá no pode ser, né? Ela tá tentando se reerguer novamente, tá? Eu não tomo nenhum dos dois, então para mim tanto faz, mas tudo bem. Então vamos lá. Quais são as perguntas que a gente deve fazer para analisar se a oportunidade de mercado é válida ou não? Qual o número de concorrentes que você tem para este negócio? Quais os tipos de produtos e serviços iguais ou similares o concorrente que estão no concorrente entre si, né? Então, por isso que eu falo da inovação. Você pode ter 1.000 concorrentes, mas se você tiver algo inovador, né, produtos ou serviços diferenciados, não vai fazer diferença. Você vai fazer diferença, aliás. Certo? Você vai trazer toda a clientela para você, porque você tem algo novo, certo? Então, produtos e serviços iguais, os concorrentes têm. Quais são, certo? Em que você pode mudar. Qual o potencial de compradores, né? Verifique o número de clientes, quanto eles compram e qual a periodicidade, né? Isso mesmo, ver qual o potencial, o público-alvo que você quer atingir tem dinheiro para comprar o seu produto, né? O diferencial que você está trazendo, tá? Então, dê uma ideia, pesquise um número, isso aqui é pesquisa de mercado, um número de clientes que provavelmente comprarão com você, quanto eles compram, se é semanal, se no caso a periodicidade, se é semanal, quanto eles compram semanal, quanto eles compram mensal, depende do tipo de produto, né? Ou serviço. Então, quais as políticas de preço dos concorrentes? Concorrente que pega pesado, né? Bota a margem de lucro lá embaixo mesmo para quebrar o concorrente, mas isso a longo prazo quem quebra é ele. Fica a dica, tá? Então, o mercado, como é que analisa o mercado? São essas 4 perguntas simples, claro que tem N perguntas a mais, mas essas são bem simples. Então, saber sobre o negócio e saber e conhecer o seu concorrente que já existe, se ainda está no plano. Um mercado de maior potencial tem mais chance de absorver novos produtos e possibilita o crescimento mais rápido do empreendimento, já que a demanda por parte dos consumidores. Então, quando há demanda, se há uma demanda, né, grande por parte dos consumidores, com certeza você vai vender tranquilo novos produtos, se assim for a necessidade dos clientes. Olha aí agora uma área, né, que tem crescido bastante no Brasil, em, em todas as cidades, é na área de pet, né, de pet shop. Você vê que todo dia tem coisa nova, estão criando coisa nova para os pets, os cachorros e para os gatos, né, produtos, brinquedos, casinhas, novas formas de tosar, no caso do serviço.
enfim. Então, é uma área que, se você tem conhecimento e você gosta de fazer invenções, é uma área boa de inventar coisas, né? Então, essas respostas farão com que o futuro empreendedor conheça melhor o mercado no qual ele está querendo, né? No qual ele está se inserindo. Investir dinheiro e tempo e dedicação não é brincadeira. Por isso, analise sobre vários aspectos que deve ser realizado, de modo a minimizar o quê? Minimizar os fracassos. Ou seja, se você fazer uma análise bem detalhada sobre o mercado, sobre os concorrentes, sobre os consumidores, então com certeza vai diminuir a possibilidade de fracasso, certo? O retorno econômico, como é que a gente analisa o retorno econômico? Então, como foi dito, os recursos como dedicação, tempo e dinheiro não se podem jogar fora, né? É aquela famosa frase, tempo é dinheiro. Algumas vezes sim. Então, nesse momento, a análise deve ser criteriosa, pois não adianta conquistar uma grande fatia do mercado se não houver o quê? Um retorno financeiro. Então, não adianta você vender mais do que todo mundo, sendo que você botou uma margem muito pequena e essa margem não vai cobrir as suas despesas. Então, a sua tendência é fechar, porque você não está tendo lucro, tá? Então, até que ponto vale ser o primeiro sem obter lucro? A gente vai ter uma aula sobre isso, certo? Então, para analisar retorno financeiro, devemos tomar base como algumas referências comparativas com. Vamos lá, as análises. O mercado com índices mais altos, sem muitos riscos, né? Então, com índices altos e sem muitos riscos, né? Então, vamos analisar qual o lucro final, já que a obtenção de receitas, isso aqui no caso dos mercados, você já fez uma análise lá atrás antes, para depois você vir para a análise do retorno financeiro. Então, você vai analisar agora o retorno de lucro que esse mercado lhe dá, tá? O lucro final, já que a obtenção de receitas consideráveis no final do mês, não significa bom resultado no final do ano. Claro, porque como eu falei na estante, se você vender muito, mas a sua margem de lucro para você ganhar clientela, você botou bem pequeno para você quebrar, para você tirar clientes do seu concorrente, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir pagar as suas contas. Então, você vai ter um fluxo de caixa grande, sim. Porém, a sua margem não cobre as despesas. Então, tem que ser analisado. Há uma estratégia de tem os produtos de chamar, tem os produtos que chamam, né? Tem produtos que vai colocando em promoção e vai rodando essa promoção. Promoção tem início e fim, não existe aquele produto que vive sempre de promoção. Isso aí o cliente não cai mais nessa jogada, né? Então, qual o valor que você precisa ter para o investimento inicial? Equipamentos, aí você vai analisar equipamentos, matéria-prima, profissionais especialistas, se for o caso, qual estrutura física, entre outras análises, certo? Isso aí a gente trabalha bem direitinho no plano de negócios na área financeira, tá? Na área financeira tem que detalhar tudo, tem que pesquisar o preço de tudo que você vai precisar, né? No caso, se for uma fábrica, vai precisar de máquinas, quanto custa essas máquinas, quanto custa o frete para trazer as máquinas, quanto custa a pessoa especialista para vir armar esta máquina e etc, tá? Qual o prazo do retorno desse investimento? Então, todo mercado, toda empresa, tem um prazo de retorno, certo? A Sebrae diz que é uma média de 2, depende muito do tipo, de 2 a 5 anos, para ela se manter viva, né? E para talvez dar um retorno do investimento. Mas isso é muito relativo, porque varia do serviço, varia do tipo de empresa, varia do tipo de produto que você trabalha. Vantagens competitivas é o que você tem que oferecer para os seus clientes, né? Então, quando falamos de vantagem competitiva, estamos nos referindo ao quê? Ao diferencial que o empreendimento apresentará perante os seus concorrentes. Qual o diferencial entre os que você vai ter diante dos concorrentes?
Por exemplo, esses diferenciais poderão ocorrer por meio de um menor custo. Produção, né? Se eu diminuir o custo da produção, de estruturas enxutas, ou seja, uma hierarquia menor, né? Menos cargos e tal. Que as empresas estão usando muito isso aqui, estruturas enxutas, né? Criatividade no processo e obtenção do produto, serviço, ou seja, um processo que seja rápido, um processo que tenha menos perdas, né? Então, menor preço final do produto e serviço oferecido. Lembrando de que tem que ter a margem, né, de lucro, né? A margem de lucro que venha a você ganhar e você também pagar as despesas e poder investir. E isso é em cima disso aqui, ó, uma diferença, uma produção que que seja mais barata, que seja mais com menos custo, né? Aí você vai estudar Taylor lá novamente, né? E ele trabalha sempre em maior produtividade ao menor custo possível, né? Entre outras vantagens que você pode colocar diante dos seus concorrentes. Então, todos esses fatores fortalecerão a marca do empreendimento e a lembrança do produto ou do serviço na mente do cliente. Lembrando, gente, que o atendimento é fundamental. Não adianta você ter um produto excelente, um preço excelente, um layout excelente, uma produção excelente e ter um péssimo atendimento. Hoje mesmo eu fui em duas lojas, né? Procurar uma capa de tablet. Foi nenhuma que eu costumo comprar as coisas sempre porque eu gosto dos produtos e eu gosto também do atendimento. Então, pelo atendimento, me conquistou. Mas a pessoa não tinha. Aí, andando pela rua, encontrei uma outra loja que eu nunca tinha entrado, nunca nem tinha visto, né? E entrei. A pessoa tava conversando com uma pessoa, não sei se era cliente ou alguma coisa assim, com a voz alta, gritando, enquanto ao mesmo tempo estava no telefone, certo? E eu perguntando sobre a capa e ela nesse, né, nem estava mais preocupada com seu problema pessoal no telefone e com aquela pessoa que estava saindo da loja, que não era cliente, pelo que eu percebi, do que atender o cliente. Eu volto naquela loja? Nunca mais. Então, é justamente isso. Então, é uma vantagem competitiva o atendimento ao cliente, né? Fazer o cliente, no marketing a gente fala, é fazer do cliente uma estrela, né? Uma técnica de venda. O cliente tem que se sentir estrela, tá? Então, profissionais colaboradores. De nada adianta termos uma bela oportunidade de negócio, um mercado promissor, termos avaliado a oportunidade por meio de um plano de negócio, se não, justamente o que eu estou falando, né? Se não tivermos profissionais que comprometerão o ideal do empreendedor, oferecendo colaboração e conhecimento. Pois é, com certeza aquela pessoa que me atendeu hoje naquela loja, ela não é dona da loja, né? Com certeza não é dona e o patrão deve ainda estar bem longe, porque senão, se for dono ou dona, misericórdia. Não vai muito à frente, não. Tá, gente? Então não adianta ter tudo isso e eu não ter profissionais que vão me ajudar a crescer, né? Eu posso ter tudo excelente, mas se eu não tiver profissionais que colaborem com o crescimento da empresa, então a tendência também vai ser fechar, certo? Então, a equipe formada para assumir o empreendimento deverá ter um perfil com habilidades complementares, né? Ter paixão e orgulho pelo que fará e não ao menos almejar compensações financeiras, que é tipo daquele profissional que só trabalha pelo salário. Não trabalhe só pelo salário, porque é um trabalho, é escravidão trabalhar só pelo salário, tá? Trabalhe com paixão, trabalhe para aprender, trabalhe para crescer, para ter conhecimento, certo? Então, pois caso seja um interesse, o envolvimento desses profissionais ocorrerá de maneira superficial, certo? Logo ele vai ser demitido, e os recursos disponíveis não serão bem utilizados. Então, às vezes, você tem muitos recursos, mas o profissional só pensa no final do mês, em receber o salário, tá? O salário
é o resultado, né? É o resultado. E aquele profissional, aquele colaborador que trabalha só para receber o salário, a tendência dele com certeza é logo, logo ser demitido, certo? Então, tem que se trabalhar com paixão, tem que se trabalhar querendo aprender, querendo conhecer, querendo crescer, que a empresa cresça e que você cresça também dentro da empresa, certo? Porque se a empresa não crescer, você também fica estagnado. Ou se a empresa fechar, você vai ser demitido. Então é bem interessante que a empresa cresça, certo? Então é justamente essa ligação, né? Patrão, funcionário, né? Empresa, eles têm que estar em conexão, né? Comprometimento do empreendedor. Ele tem que ter essa alta motivação, né? De se olhar no espelho e dizer: cara, você é o gênio. Cara, você é bom demais nesse negócio, certo? Então, se você quer, cara, vai dar tudo certo, né? Então, você mesmo, o empreendedor, ele tem essa automotivação de se olhar e dizer: eu sou o cara, né? Então, vamos lá, comprometimento do empreendedor. No caso da avaliação pessoal, poderão ser realizadas algumas perguntas. Vamos lá. Considera essa a oportunidade da sua vida? E aí? Por exemplo, vocês agora estão num período de alguns passaram com notas excelentes no Enem, então aí alguns já estão certos no que querem, outros estão ainda em dúvidas do que quer, né? E estão aí com a oportunidade, com essa nota, né? Então, veja aí, não perde a oportunidade. O estudar, o querer conhecimento, gente, nunca é demais. Ler nunca é demais, o buscar estudar nunca é demais. Mas se você não quer estudar e você de repente quer ser um empreendedor, olha, a gente vai ter muitas dicas aqui para você no final, né, abrir o seu próprio negócio, se assim você desejar, certo? Mas não deixe de estudar em momento algum, certo? Porque conhecimento nunca é demais. E aí você estuda na área que você quer empreender. Tá? Está disposto a largar tudo o que faz no momento para adentrar dentro de um empreendimento que poderá demorar lhe oferecer o mesmo salário que você ganha hoje? Por exemplo, eu vou mudar essa pergunta aqui para a vida acadêmica de vocês. Você está disposto, por exemplo, você colocou lá, você foi chamada para você mora aqui em Pirá e foi chamada para uma faculdade lá no Pernambuco. Ou lá para São Paulo, ou lá para o Rio Grande do Sul, né? Eu conheço um jovem que ele, né, mora aqui na casa dos pais, tinha acho que 17, era 18 anos, ele conseguiu uma vaga para engenharia, era uma das engenharias aí que era a engenharia que ele tinha interesse. Ele foi para Santa Catarina, gente, com 18 anos, ou foi 17, com a cara e a coragem. Não sabia andar na cidade e sozinho, não foi papai, não foi mamãe junto. Ele entrou em contato com algumas pessoas lá, que ele não conhecia, né, mas um grupo de jovens e foi, tá lá, acho que ele deve se formar esse ano, se não é esse ano, é ano que vem. E então, você tem essa coragem de largar tudo e ir atrás do seu sonho, de largar tudo e entrar, no caso, vamos voltar para o empreendimento, largar tudo e dizer, eu tive uma ideia, eu tenho uma oportunidade, eu vou abrir o meu próprio negócio, eu tenho um diferencial, eu fiz o meu plano de negócio, todas essas perguntas que foram feitas aqui, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, você sabe que não vai ganhar dinheiro de imediato, né? Porque você vai ter que reinvestir o, o dinheiro que você ganha, certo? No caso da avaliação pessoal, vamos continuar. Você consegue se enxergar trabalhando nesse empreendimento daqui a um longo prazo? Você consegue se enxergar trabalhando no local, os que trabalham nesse local daqui a 10 anos?
Ou nesse sonho que você tem, você consegue se enxergar trabalhando a vida inteira nesse sonho seu, né? Como você visualiza? Como visualiza o apoio de sua família diante da sua ideia? Olha o que Silvio Santos falou, né? Ele disse: Eu não escutei a família, eu não escutei os filhos, eu não escutei a esposa, pererê, tarará. Mas é importante o apoio da família, tá? Então, você visualiza como o apoio da sua família com a sua ideia ou com a sua oportunidade. Você procurou conhecer, isso aqui é bem importante, as dificuldades, né, desse mercado que você quer empreender, ou também as realizações desse mercado que você quer empreender. Então, são coisas que você deve analisar. Quais são as dificuldades, quais foram as realizações, quais foram os fracassos, certo? O porquê, se teve fracasso, o porquê que foi o fracasso, tá bom? Então, caso a sua situação não seja de iniciante, mas de um empreendedor que está querendo inovar algo no seu negócio, verifique as seguintes perguntas. Tá bom, vocês, no caso, não são nesse sentido. Mas eu vou falar no caso seguinte. Vocês já estão com o empreendimento, né? Já estão lá sendo seus patrões, já estão lá no trabalho, né? Já conhece tudo. Mas você tem que lembrar que sempre tem que inovar. Seus concorrentes estão inovando, então você também tem que inovar. Então, quando acontece isso, então você vai o quê? Já buscou com os clientes fornecedores opiniões sobre sua nova ideia? Tá? É muito importante ouvir o cliente, tá? E eu gosto de ouvir mais os clientes que os fornecedores, porque o fornecedor quer te vender mais, certo? Mas é importante também, se você já tiver uma amizade com o fornecedor, uma vida com esse fornecedor, né? Pode ser que ele te auxilie, né? Nessa nova ideia de inovação. Então, já discutiu com seus colaboradores sobre suas intenções? E aí, né? Eu gosto de saber a opinião dos funcionários. Sabe? Quando você chega assim, gente, eu tô com uma ideia nova. O que que vocês acham, por exemplo, de decoração? Fazer assim, o que que vocês acham? Aí, não, faz desse outro jeito. Ah, não, faz desse outro jeito. E aí você acata opiniões e depois você reformula para agradar tanto a você quanto. Eu falei uma coisa simples aqui de decoração, né? Mas no caso de inovação, né, é bom escutar os clientes, é bom escutar os fornecedores, é bom escutar os colaboradores, né? Considera essa a melhor opção para o seu negócio? Agora, caso um colega lhe proponha uma boa ideia de negócio, você sabe, né, de negócios e quem sabe a possibilidade de ganhar dinheiro por meio de uma oportunidade, você agora já sabe quais são os passos iniciais para o quê? Para adotar antes de tomar a decisão. Então, se você seguir todos esses passos, olhar o mercado, olhar o retorno financeiro, olhar o pessoal, os colaboradores, olhar as vantagens competitivas, olhar os concorrentes, né? Olhar a família, a opinião da família, a opinião dos clientes, a opinião dos fornecedores, a opinião dos colaboradores, você já sabe. Esses são os primeiros passos para avaliar uma oportunidade, tá? E lembrar que nem toda ideia é uma oportunidade, mas uma oportunidade vem em cima de uma ideia. Vamos ouvir, ver e assistir esse vídeo aqui do Fantástico, que é bem interessante. Uma pesquisa inédita do Sebrae revelou que nunca se abriu tanta empresa no Brasil. A taxa de empreendedorismo, hoje, é a maior dos últimos 14 anos. É a forma que muita gente tem encontrado para driblar o desemprego e sair da crise. Olha, mas não é assim tão simples ter sucesso. Tempos de crise, gente ansiosa, querendo trabalhar. Mas essa multidão não está exatamente procurando emprego. Eles acordaram cedo ontem para correr atrás de ideias e ganhar dinheiro. A fila é da Feira de Empreendedores em São Paulo. Trabalha por conta própria agora, cuidar da...
Gente, Feira de Empreendedores, quando vocês tiverem a oportunidade de ir em Salvador, o Sebrae sempre faz. Eu não sei se esse ano vai ter. Se tiver e já tiver passado a pandemia, a gente vai, tá? Ou quem quiser ir, pode ir também. Então, veja aí a Feira de Empreendedores. Eu já falei isso para vocês, né? Mas tem ideias, cria-se ideias. Fiz meus negocinhos aí. O Bival segue o fluxo do mercado. Uma pesquisa revelou que o brasileiro está cada vez mais disposto a abrir o próprio negócio. Nos últimos anos, a taxa de empreendedorismo do Brasil dobrou. O Brasil é um país que tem alma empreendedora através do seu povo. E os mais simples e mais humildes sonham com a liberdade de ser dono do próprio nariz. Hoje, 4 em cada 10 adultos brasileiros têm uma empresa ou estão envolvidos na criação de uma. Paula montou no ano passado uma microempresa para oferecer serviços de secretariado e dá expediente na própria casa em São Paulo. Paula, boa tarde. Mas a criação da empresa não foi motivada só pelo sonho. A Paula precisava pagar as contas. Tinha sido demitida. Foi o empurrãozinho que faltava, porque eu sempre pensei em abrir uma empresa para mim e fazer o que eu gosto de fazer, que é ser secretária. Uma situação que a pesquisa detectou. Em 2014, a maioria dos que abriram empresas percebeu oportunidades no mercado. Em 2015, o cenário mudou e muita gente virou empreendedor por necessidade. Enquanto você está com um país crescendo, todo mundo vai identificando as oportunidades. Quando ele passa a decrescer, né, você começa então a crescer o empreendedorismo por necessidade, que é o desemprego. Mas para abrir uma empresa é preciso estudar muito legal. e se preparar. Aos 23 anos, Luiz Felipe ajudou a transformar o carrinho de tapioca da mãe numa lanchonete com 4 funcionários e muito movimento. O segredo do sucesso deles não se deve apenas à receita da massa, da goma, nem do recheio, mas também à forma como eles aqui administram essa tapiocaria. Luiz fez vários cursos que agregaram planejamento e marketing à tapioca. Agora eles fabricam a própria goma vendida em saquinhos e a panfletagem faz a diferença. É uma soma de você ter produto de qualidade, comprometimento com seu cliente e comprometimento com a sua gestão. Somou isso tudo, é sucesso na certa. Assim, o Luiz fugiu do fantasma e ronda o novo empreendedor, o medo de quebrar. Risco que muita gente tem driblado indo atrás de franquias, e principalmente micro franquias, que exigem menos de R$80 mil de investimento inicial. Para mim, a importância de pegar logo uma franquia era o quê? Você tá consolidado e saber pelo menos ter um norte, né? Porque a franquia em si você aprende em cima do que outra pessoa já vivenciou. A Larissa inaugurou ontem num shopping do Rio de Janeiro uma franquia de alimentos saudáveis. Ela e o namorado perderam o emprego e decidiram virar o jogo. Se der certo, a gente pretende abrir outra, com certeza. Assim, se Deus quiser, é o que vai acontecer. Agora, se não der, e se não der, mercado de trabalho de novo. Mas, de acordo com uma outra pesquisa da Associação Brasileira de Franchising, as chances de dar errado são pequenas. A taxa de fracasso das empresas franqueadas é 6 vezes menor do que o das outras empresas. Seguir a experiência de quem já tem o negócio ajuda, mas é preciso também pesquisar. Olha bem o que aquela marca diz de quanto fatura, qual é o tempo de taxa de retorno. E o principal que eu sempre falo, liga para os franqueados que já existem, aleatoriamente, e vai comprovar esses dados. Por outro lado, quem prefere a liberdade de começar sem amarras, também pode vencer. Talvez se eu tivesse no mercado tradicional, eu não tivesse chegado onde eu cheguei. E acredito que a gente tem muito mais para conquistar. Mas sim, eu já me considero bem satisfeito com o que eu tenho hoje, sem dúvida. E assim como o Luiz, muitos não querem ficar parados. Interessante, né? Então é isso aí. Então, esse vídeo aí foi o resumo de toda a aula que eu falei, né? Toda a aula que eu falei devagarzinho. Então, vocês tentem avaliar
né? Quando for a oportunidade, tentem avaliar e tentem buscar também a oportunidade. A oportunidade às vezes não cai assim no colo. Às vezes cai, mas nem sempre cai. Então, quando tiver a feira do empreendedor, por exemplo, vá fazer esses cursos que eu sempre falo para vocês fazerem, do Sebrae, do Senai, os online, da FGV. Faço porque pode surgir oportunidade em cima disso. E vamos ver aqui o que o grande Vitor Hugo fala, né? Então, nada nesse mundo é tão poderoso como a ideia cuja oportunidade chegou, né? Então, fica aí essa frase para vocês meditarem e até a próxima aula.